Então hoje é dia 7/5, né? Quinta-feira. Eu sou o Murilo Arantes, eu sou biólogo e também agroflorestor. Trabalho aqui pela Agrosintropia e estudo, né, sistemas agroflorestais há um tempo aí e planto também, né, e dou assistência técnica em algumas propriedades pelo Brasil e estou envolvido em alguns projetos fora do país também. Essa é a série, né, Vê Quem Planta, que é um projeto para poder dar visibilidade, mostrar o trabalho de quem planta, claro, né, sistemas agroflorestais e são referências, né, para que a gente possa ter onde se espelhar e saber da visão de cada um deles, da vida, um pouco mais da história de cada um. Então, esse é o intuito, né, dessa série Vê Quem Planta. E ela tem o apoio do Mais, né, que é um movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica, e do projeto Nós Fazemos o Clima. E hoje eu vou falar então com o Rômulo. Rômulo Araújo. O Rômulo é agrônomo, né? E ele desenvolve um trabalho no sítio Raiz, né, por onde ele ficou mais conhecido, né, no meio da agrofloresta, mas ele vem acompanhando o trabalho do Ente há alguns anos. Ele é parceiro de trabalho ali do Joan desde os inícios ali, e eles vêm desenvolvendo, inovando, né, na produção de hortaliças, principalmente sistemas agroflorestais, e trabalham com isso também, né? O Rômulo lá tem uma produção muito boa, entregando muitas cestas agora, e é uma das coisas que a gente vai conversar. O Rômulo também, nos últimos tempos, tem trabalhado com consultorias técnicas, né? Já tem algum tempo, e mais recente, né? Ele tem dado consultoria lá para o William, lá no Café Tucanos, onde foi, no ano passado, premiado, né, como o melhor café do país. Então, falar um pouco de manejo para café, né, de plantio também, o que ele tem desenvolvido. E é isso, né? Vou ver se a gente consegue falar com ele aqui então, incluir ele nessa live para a gente poder bater essa prosa. Tudo tranquilo, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus, estamos aí na batalha. Bom. Então, essa live tem mais ou menos duração de mais ou menos não, ela tem duração de 1 hora, mas você vai ver, passa alto, passa rápido pra caramba aqui. Beleza, vamos que vamos. Então, bora lá. Pra gente começar, Romulo, quem que é o Rômulo Araújo? Que a galera conhece aí do Rômulo. Fala um pouco de você aí para quem não te conhece, Rômulo. Se apresente aí. Essa pergunta é engraçada, né? A gente falar assim da gente. Bom, eu sou, como você apresentou aí anteriormente, sou um agrônomo, me formei lá na UNB, né? Lá na UNB eu tinha uma turma boa lá, vários companheiros que a gente aí é companheiro até hoje aí de trabalho, a gente já era amigo lá, e naquele meio ali da UNB, da agronomia, da engenharia florestal, que eu tive acesso, né, um pouco assim desse conhecimento sobre agrofloresta ali com os companheiros e tal, e aí depois tive a oportunidade de conhecer o Ernest, né? E, bom, é isso, né? Eu vejo assim, minha vida mesmo profissional, claro, começou naquele momento, entendeu? Você nasceu em São muitas Brasília, outras Romulo? coisas. Sou brasiliense. Nascido aí mesmo, né? Seu Sim, pai sou de teve, Brasília. seu pai teve terra, roça, assim, quando você era novo ou não? Não, na verdade, o elo com a agricultura vem da minha avó, né? Vem da outra Ah, geração. Meu pai já era da cidade, ou seja, foi criado na roça e depois foi para a cidade, aquela história, né, de vários brasileiros aí e tal. pode crer. E aí você teve contato com ela nesse período, né? Sim, na verdade, o contato que eu tive com ela, ela já morava lá em Juiz de Fora, já não era, né, aquela bagagem com ela. E
de alguma forma, né, ou seja, quando eu era jovem ali, aquilo com certeza chegou em mim, né, e aí eu fui trilhando esse caminho que a gente está sempre, enfim, pensando nessas questões importantes mesmo que nos cercam, né, assim, do próprio país e tal, e a agricultura no Brasil é uma questão central, né, então desde jovem a gente já pensava nisso de alguma maneira, e junto com isso, a busca, assim, por uma ética no trabalho, né, então foi onde eu cheguei, assim, nesse trabalho com agrofloresta, entendeu, com o Ernest, e, enfim, os condicionantes ao redor foram levando a gente para isso, né. Beleza, então nesse momento você ainda estava na graduação lá quando teve contato com o Ernest ou não? Foi depois? Conta um pouco aí, como é que foi esse contato com o trabalho do senhor Ernesto? Então, eu estava na graduação, estava bem no meio da graduação, né? A gente, lá na UNB, naquele tempo, a gente tinha uma turma lá que era o Tupã, que era a Turma Unida Pró Agroecologia, que aí eram várias figuras, entendeu? Que hoje está cada um aí no seu... várias figuras, enfim. Hoje está cada um no seu, na sua profissão aí, entendeu? Trazendo aquilo também, entendeu? Com certeza. O movimento revolucionário Tupã, então. A parada. É isso aí. O negócio era firmeza demais. O pessoal era bem mobilizado naquele tempo, entendeu? Então, isso aí com certeza fez muita diferença para mim e para os meus colegas ali daquele tempo. E aí, naquele tempo ali... Quem dessas figuras aí ainda continuou mais ligado ao movimento aí? Só para eu saber se eu conhecia algum. Tem... O João, ele não era uma pessoa direta ali, entendeu, do Tupã, ele era do Ipoema naquela época lá, mas a gente sempre, enfim, teve várias relações de trabalho juntas ali desde aquele tempo, né, por exemplo, o João, aí tem o Juan, que é um parceiro aqui, o Juan e a Luciana, que são vizinhos nossos aqui, que trabalham também com agrofloresta e com outras coisas, também com destilação de óleos e tal, e várias outras coisas que estão envolvidas com isso, né, enfim... Aí tem cada um no seu lugar ali, né? Não necessariamente também como produtor rural, mas atuando ali no seu meio com aquela bagagem, né? E foi através desse pessoal aí que eu cheguei no Ernest, né? Com certeza. Pode crer. E como é que foi esse contato aí com o Ernesto? Eu fui num curso lá na Oca, né? Lá em Alto Paraíso. Naquele tempo era ali que tinha os cursos do Ernest, era onde estava executando o trabalho. E, enfim, cheguei lá, né, jovem, tinha 20 anos de idade, e, enfim, foi bem importante para mim, né, foi um negócio, assim, que foi uma vivência, assim, com o próprio Ernest, né, além das técnicas de plantio que ele passou, claro, é a vivência com ele, né, que ele vai passando o conhecimento que ele tem, todo o aspecto filosófico mesmo, assim, do trabalho, né, e tal, então, foi um primeiro momento que foi muito importante. E o que é isso? Como você diferencia, Romulo, você que vem acompanhando o Ernest há um bom tempo, né? Qual que é o grande diferencial do trabalho do Ernesto para você, assim? Por que você decidiu, então, estudar a partir do que ele te apresentou, né, nesse período? O que tem de diferente no trabalho do Ernest? Eu acho que naquele momento ali foi o que eu enxerguei mesmo foi que ele tentava resolver vários impasses da agricultura, entendeu? Através daquelas técnicas de plantio que também eram sempre norteadas por alguma filosofia, sabe? Então foi uma coisa que me pareceu bem completa, apesar de ainda estar bem embrionária, entendeu? Essa que foi a sacada que eu tive ali na hora, entendeu? Porque, enfim, a gente ainda continua com várias questões a resolver, né? Para a gente conseguir, para a gente chegar um dia a ter uma agricultura que seja baseada nos princípios dos ecossistemas, né? A gente ainda tem uma série de coisas para resolver. Então, mas o Ernest, desde aquele momento, na verdade desde antes, porque as ideias que ele tem hoje, ele já tem elas bem amadurecidas, mas já vem de bastante tempo atrás, né? Assim, desde os anos 90, assim, ele já tinha muita coisa sistematizada e tal, enfim, aquilo ali que me atraiu mesmo, assim, e me fez querer estudar cada vez mais o tema, né? Porque é um tema muito amplo, vai desde fisiologia vegetal, solos,
filosofia, economia, mecânica, tudo, né, envolve aquilo ali, entendeu? Então é uma coisa que é um conhecimento que não tem fim, é um negócio que você tem obrigação de se aprimorar, né? É isso. Quando você está nesse trabalho aí, você tem que estar sempre buscando se aprimorar. Pode crer, o estudo é infinito, né? Nesse sentido, a quantidade de espécies que a gente tem, né? Só se a gente for parar para pensar nisso, né? E eu não vi ninguém ainda que conheça mais do que o Ernest de espécies vegetais, né? Origem, ciclo, né? De extrato, de espécies do mundo todo, né? Isso estudar com ele é muito rico, né? E aí, Exatamente. então, Rômulo, como é que foi aí nesses inícios, vamos dizer aí, do Sítio Raiz e nessa parceria aí com o João, né? Como é que foi nesse período aí? Você já produzia antes ou você decidiu comprar essa terra aí também? Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, na verdade, da graduação, né, eu comecei a fazer bastante trabalho assim de assessoria técnica, né, com agricultores da reforma agrária principalmente, né, e tal. Enfim, estava no início ali, e aí fiquei um tempo fazendo isso, e depois cheguei junto no João ali e falei, vamos produzir, mano, vamos nessa, entendeu? Vamos entrar nas feiras aí, vamos entrar no circuito, e aí entrei numa parceria com o João. E aí, enfim, a gente manteve essa parceria por mais ou menos um ano, se eu não me engano. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu que eu ia pegar a terra ao lado, né? Ou seja, estava rolando uma conjuntura ali, entendeu? E aí a gente achou que seria uma coisa mais prudente para cada um, né? Ter o seu trabalho. E aí resolvemos separar nossa parceria e aí eu vim para cá e comecei o Sítio Raiz aqui no Lago Oeste, aqui do lado do João praticamente, né? Somos vizinho de cerca, da cerca que não existe, porque não tem cerca. Não tem cerca. É isso. Tem só um margaridão e um capim mombaça ali, essa é a nossa divisa. Enfim, e aí começamos naquele momento, né? Chegamos aqui com a terra nua praticamente, né? Terra nua assim, tinha só andropógon, né? Para não falar que tinha terra nua, tinha andropógon. E aí, enfim, começamos a fazer um trabalho. Primeira coisa que a gente fez aqui na chácara foi fazer uma roça grande de milho com batata doce para já ter alguma produção e para já ir trabalhando com produção de biomassa através do milho, melhorando o solo, entendeu? Então, enfim, foi isso, né? A gente estava iniciando ali naquele momento com as feiras e também iniciando a produção. No período que a gente ficou junto ali como parceiros, a gente fez muito consórcio de hortaliça, entendeu? Porque aí a gente realmente se voltou para isso, né? Para ter produção, tentar trabalhar cada vez mais com os princípios, né? Ou seja, de estratificação, de consórcio de ciclo de plantas diferentes, e com produção, né? Então a gente fez vários testes ali naquele momento e chegamos a vários resultados, assim, né? Enfim, de consórcios entre culturas que você vai otimizar o uso dos canteiros, o uso dos recursos da irrigação, do adubo, da matéria orgânica, né? Enfim. E aí depois, quando a gente passou aqui para o Sítio Raiz, ele tocou a produção dele, eu toquei a minha, mas a gente continuou trabalhando junto na comercialização, né, enfim, na distribuição dos produtos. E de lá para cá a gente foi... Da mesma associação, né? Sim, a gente faz parte de duas associações, na verdade, né? A gente é membro fundador das duas, inclusive, né? Que uma é a Agroorgânica, que hoje é uma das grandes distribuidoras de orgânico aqui no Distrito Federal. E a AsproSafs, que é a nossa associação aqui do Lago Oeste, aqui do finzinho do Lago Oeste, que é da turma que trabalha com agrofloresta e está no intuito de comercializar e de espalhar esse trabalho, né? Ou seja, tipo, fazer uma assistência técnica, uma extensão rural enfim, mudando a paisagem, com esses princípios, né? É isso. Beleza. Nesse processo, Rômulo, aí, de plantio e experimentação, né, definir os consórcios, também tem uma contribuição do Ernest, né?
que você acha que nesse desenvolvimento, o que foi mais importante aí desse contato com o Ernest, essa oportunidade de ter ele aí próximo, para chegar nesses desenhos que vocês, hoje em dia, são referência, né? De produção de hortaliças, principalmente, né, dentro do sistema agroflorestal. Como que foi essa história com o Ernest aí? Bom, teve um curso que o Ernest deu ali no Joan que ele trabalhou bastante com hortaliça, né? Foi, acho que em 2010, se eu não me engano. E aí, a partir daquilo ali, a gente já, enfim, começou a testar aqueles consórcios e outros, né? Como a gente começou a se inserir no meio da agricultura orgânica, então a gente começou a ter acesso mais, por exemplo, à muda de hortaliça, entendeu? Variedades de hortaliças diferentes. Então, ou seja, a partir daquele primeiro passo, né, aquele primeiro trabalho que a gente fez, que ele trabalhou com algumas hortaliças mais rústicas mesmo, assim, o rabanete, rúcula, né? Uhum. Enfim, a gente foi se utilizando dos princípios mesmo, assim, entendeu? De consórcio de plantas que têm ciclos de vida diferentes, que têm arquiteturas diferentes, né, que têm necessidades de luz diferentes. E fomos testando não só o consórcio entre as plantas, mas formas de plantar, né? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente fez exaustivamente, né? E aí o Ernest, ele auxiliou a gente naquele início, né? Com certeza, ele mostrou para a gente que a gente já tem sucessão natural ali acontecendo desde as plantas de ciclo mais curto, da placenta, né? Que é a primeira etapa da regeneração ali do ecossistema, né? Então, e as hortaliças são praticamente todas, né, desse ciclo de vida aí da placenta. Então, enfim, dá para a gente fazer muitas coisas. E quando a gente trabalha com hortaliça, né, a gente acaba estendendo a placenta, né, nos sistemas, ou seja, porque a gente começa a trabalhar com várias hortaliças, ou enfim, rúcula, rabanete, coentro, alface no início, aí depois vem as de ciclo médio, as brássicas, o brócolis, couve-flor, aí depois vem as de ciclo mais longo, que pode ser as solanáceas, né, a berinjela, giló, entendeu? Então, diferente de um produtor que está trabalhando com fruticultura no Pará, entendeu? Ou com madeira, ou com gado, né? Ou seja, a gente tende a aumentar a ênfase nesse momento da placenta, né? Então isso foi uma característica assim, dos nossos sistemas ao longo do tempo, né? Diferente, por exemplo, de um sistema em larga escala, uma coisa grande que você pode se utilizar ali de uma coisa mais simples que vai necessitar de menos mão de obra, menos insumo de uma forma geral, né? Como, enfim, uma adubação verde, uma crotalária, uma coisa ali uma crotalária, um milheto, só para criar alguma coisa, entendeu? Então, o nosso sistema ele tem essa ênfase nas hortaliças, né, no início. Né? E hoje, Rômulo, o Sítio Raiz, o que vocês estão produzindo aí hoje? Por exemplo, quando essa semana aí das cestas, o que foi colhido? Só para as pessoas terem uma noção também da área aí de produção, né? E o que vocês estão produzindo aí hoje? Então, a gente... É difícil você manter uma oferta sempre regular, né, dos produtos. Isso é sempre um desafio para qualquer um que trabalhe com agricultura, né? Mas esse ano a gente conseguiu colher muito bem cenoura, colhemos muito bem a selga, estamos com brócolis agora num momento assim que não está muito favorável para o brócolis, entendeu? Então, isso muito em função desse trabalho que a gente vem fazendo com o solo, né? Mas hoje, assim, só para ter uma noção, a gente tem muita folhosa, né, que a gente está colhendo, estamos com alface lisa, crespa, mimosa, roxa, estamos com rúcula, salsa, cebolinha, isso só dessas folhosas, né, e fora isso tem mostarda, couve, tem a selga, aí tem brócolis ramoso e japonês, tem muita banana que a gente está colhendo das nossas áreas antigas, estamos com mandioca chegando aí agora, já está no ponto, cozinhando rapidinho, top, entendeu? Que já vai para a cesta também a partir de agora.
Estamos Cê, com, enfim, você sai já obra. pesou? Você já pesou aqueles pés lá de mandioca que você falou para mim? Cara, eu vou começar a colher eles, eu acredito, esse final de semana, entendeu? Fala Aí aí, eu te falo, mas qual que é? ali é pra 2, 3 pés no máximo encher uma caixa de 20 quilos ali, 20 né? quilos. Porque elas estão compridas mesmo. A gente está trabalhando num solo mais arenoso, ela está crescendo bastante, entendeu? Bota fé. E uma terra boa para produzir mandioca. E ela está respondendo muito bem, plantada junto com o inhame, então cresceu a maniva, o inhame ficou por baixo dela ali, ainda vai dar bastante inhame na mesma área da mandioca ali, entendeu? Então, é isso. Pode crer. E aí em Brasília, Holmes, para comprar aí de vocês estão, agora, nesse período que a gente está, né, da pandemia aí, vocês estão fazendo entrega direta ou vocês estão fazendo junto com parceiros aí? Como é que tá? Se a pessoa quiser, tá vendo essa live aí e quer comprar de vocês, onde que eles vão encontrar os produtos? Então, aí entra lá no sitioRaiz.com.br. Beleza, vocês estão O negócio tá demais, hein? chique agora, meu irmão. Massa demais. Pois é, a gente está trabalhando com cesta, praticamente exclusivamente com cesta, né? Porque feira tá tudo parada. Exato. Então, o grosso da nossa produção, ou seja, o melhor da nossa produção a gente está botando na nossa cesta. E o que a gente está colhendo em maior quantidade, né? Porque toda época do ano tem o seu excedente, a gente oferta para o atacado. Aí a gente trabalha com os parceiros, né? Bota na associação, bota para outros parceiros que fazem as cestas, né? Enfim. E aí agora estamos trabalhando praticamente com isso, né? Beleza. Ô, Rômulo, para quem está a fim de começar, né, com o sistema agroflorestal, geralmente tem muitas pessoas que até animam de começar por, às vezes, nem conhecer tanto, né, como que é a história da produção de horticultura, né, como é mais conhecido, né? O que você diz para essa galera, assim? Quais são os desafios ou onde a pessoa tem que ter mais atenção para conseguir manter uma produção e comercializar? O que você fala aí para quem está a fim de começar a fazer um sistema agroflorestal e vender sua placenta e continuar, talvez, trabalhando com isso por mais tempo? Cara, é um desafio muito grande, entendeu? Tipo assim, antes da pandemia, o negócio não tava fácil não, entendeu? Vou ser bem sincero contigo. O mercado estava bastante saturado com produto orgânico, assim, de uma maneira geral, entendeu? Uma galera de escala maior entrando, né? Em Brasília tem alguns, né? Sim, Brasília tem alguns que fornecem em larga escala, assim, alguns itens, entendeu? Mas não só isso, na verdade, o cinturão que tem no entorno de Brasília, né, tem muita gente passando a produzir orgânico, né? A OPAC Cerrado, que é a nossa certificadora participativa de qual a gente faz parte, ela cresceu demais, né? Desde o primeiro ano, assim, que a gente se certificou, que foi 2013, né? O iniciozinho, lá dezembro de 2012, a gente conseguiu o certificado, entendeu? Ali não, foi dezembro de 2013, se eu não me engano. É isso aí. A gente conseguiu o certificado. E de lá para cá a OPAC cresceu demais, né? Assim, teve muita gente que entrou. E isso é bom, não estou me queixando não, mas ou seja, a gente precisa de mais inteligência, né, para conseguir distribuir esse produto mesmo que o pessoal está tendo, né? Porque a gente tem muitos assentamentos ao redor de Brasília que estão produzindo orgânico de qualidade, né? E enfim, está bastante saturado. Aí veio a pandemia, como ficou bastante restrito, né? Quem já estava trabalhando com cesta, com essas coisas, conseguiu dar um escape, entendeu, para os produtos e inclusive ajudar também os colegas que estavam sem conseguir comercializar, né, em função de não ter esse canal muitas vezes, né? Que é o caso de algumas pessoas ali da Chapadinha, desse assentamento que a gente tem, nosso vizinho aqui, que já fazem trabalho com a gente também, já são nossos assistidos, né? Do nosso grupo aqui já há muito tempo, já tem trabalho com a agrofloresta e estão produzindo também com qualidade, entendeu? Enfim, é isso. Agora, o que eu posso dizer para
alguém que esteja querendo começar é que tenha um planejamento, assim, mesmo, o mais aprimorado que puder, sabe, para evitar as perdas. É isso, porque não adianta nada você chegar e ter produto e não ter como escoar. Sim. Que essa é a realidade normal, né? Exato. Dos produtores de orgânicos e outros produtores também, né? E aí, enfim, acaba tendo perda, ou acaba vendendo muito barato um produto bom porque não conseguiu fazer o contato, né? Ou seja, acho que é fundamental, assim, você, além de todo o trabalho que você tem que ter de pesquisa da parte natural da coisa, digamos assim, né? Ou seja, sobre solo, sobre clima, sobre altitude, né? A parte logística, sobre acesso, né? Sobre maquinário, sobre manutenção de maquinário, mão de obra, todas essas coisas você vai ter que correr atrás disso, né? Então, ou seja, o máximo que você conseguir prever isso, né? Melhor será. E fora isso, é você ir adentrando aos poucos ali no mundo dos orgânicos ali, sabe? Que da comercialização, quando você chegava ali no Ceasa ali de madrugada, ele tava todo mundo que produz orgânico e que compra e vende tá ali, entendeu? Então, é ali que você começa a fazer seus contatos para botar seus produtos aí, entendeu? Então, é isso. Para quem quer trabalhar com horticultura, né? Mapear. É isso. Existem outras formas também de trabalhar com agrofloresta, né? Que existem inúmeras formas de trabalhar com cada realidade é uma, mas essa da horticultura tem isso, né? Enfim. E é isso, aí conhecendo cada um que a gente vai formando uma rede, né? Quando a gente vai entrando. Acho que isso é muito importante. Massa, muito bom. A gente essa prosa tá boa, a gente poderia continuar nela aqui, mas tem um assunto que eu acho que é legal também a gente abordar, porque recentemente, né, a gente teve lá a premiação do Café Tucano, né? Que é do William lá. Do Recanto dos Tucanos. Recanto dos Tucanos, do Williams, exato. E bem provável que ele está assistindo aí, que algumas lives ele estava presente aí. Massa. Eu sei que, Rom, conta um pouco pra gente como é que tem sido lá. Eu sei que você está acompanhando, você tem ministrado alguns cursos, né? E contribui também lá para as novas áreas, os desenhos lá. Conta um pouco pra gente aí como é que tem sido esse trabalho lá com eles. Então, esse trabalho começou já tem alguns meses aí. Agora eu não me lembro exatamente a data exata que a gente começou lá. Foi no ano retrasado que a gente começou, no fim do ano retrasado que a gente começou a ir lá, né? Certo. E o Williams, ele conheceu a gente lá em Casimiro de Abreu, né? Naquele tempo que a gente trabalhava na fazenda lá do Felipe Pazini, ali em Casimiro de Abreu. E aí ele foi lá, entendeu? E já, enfim, ele tem toda uma história da família dele, né? Que já tem terra ali no Alto Caparaó já há muito tempo, e o pai dele é um agricultor muito fera também, entendeu? Um cara que faz muita coisa, trabalha demais mesmo, assim, e planta muito, entendeu? E aí a gente conheceu ele lá em Casimiro de Abreu, fizemos esse vínculo aí, aí depois ele chamou a gente para ir lá, né? E aí a situação lá é o seguinte, que o pai dele tinha plantado um cafezal, né? E aí como na época o café lá do Caparaó não era valorizado, né? Porque antes do café especial lá, o café do Caparaó era tido como um péssimo café. Era dos piores do país, né? Teve um período, né? Isso, exatamente, entendeu? Então o valor da saca era muito baixo, né? E quem produzia café ainda tinha que fazer um sacrifício enorme para conseguir comercializar. Tinha gente que muitas vezes que pegava a nota fiscal de outro município para não falar que era de Alto Caparaó, entendeu? Então tanta coisa assim que... Aí, enfim, naquele tempo a saca não era valorizada, não pagava o trabalho, né, de um cara que era pequeno, só o cara que era muito grande, tinha uma escala enorme, conseguia pagar o trabalho. E aí ele cortou os pés de café e plantou um monte de fruta no meio, entendeu? O pai dele, o pai do Williams. O pai dele plantou oliveira, plantou pêssego,
plantou um monte de coisa lá, entendeu? E aí, fora isso, lá é na beira do parque. Então, os animais estão sempre levando semente para lá, né? Muita coisa está indo para lá. Então, começou a crescer coisa lá no meio do café e o café que foi roçado começou a voltar. Claro. E aí o Williams pediu para tomar conta do café, né? E aí, a partir desse momento que a gente começou a trabalhar junto, né? Ou seja, desde aquele momento que ele já foi em Casimiro de Abreu, que a gente começou a já fazer algumas práticas culturais assim que já são mais benéficas, digamos assim, né? Ele começou a recuperar o café e o café começou a responder muito, né? Inclusive porque ele estava sombreado pelas frutas. Né? Então, o café carregou e tal, ele começou a colher bem aqueles cafés. E lá é uma região que tem uma altitude de 1.300 metros a 1.600, se eu não me engano, o sítio dele é bem frio, né? Ali é a região, então, enfim, tem toda aquela questão do terroir do Caparaó também, o café dele é excepcional, né? Então, e ele se dedica muito também, né? O café, ele é um cara que ele, não só no campo, ele tá no campo, mas ele tá também estudando a bebida, né? Então, o café dele pontuou muito, acredito, em função de todos esses fatores, né? Ou seja, de um campo bom, né? De um campo que está se regenerando, né? Ainda tem algumas coisas a serem feitas, né? Claro, o sistema para ele se otimizar para o café, ele, enfim, precisa de muita dinâmica, né? E tal, muita poda. Então, ainda tem muita coisa para ser feita, mas ele chegou num resultado muito bom, né? Foi premiado, né? Foi o melhor café, né? No concurso lá do ano passado, né? Exatamente. 2019. Café especial, Exatamente. Melhor café do Brasil. Massa, isso aí, um catuai amarelo e um catuai vermelho de primeira mesmo. Uma variedade que é bem acessível pra gente, né? Que, enfim, eu vejo muitas vezes as pessoas estão sempre fazendo a pesquisa das variedades e tal, e aí ele com um Catuai 144 e o 62 lá, o 2SL, ele conseguiu essa premiação, né? É isso aí. Depois eu vou querer fazer uma live com ele também para estudar um pouco mais de café, para saber aí. Porque tem muita gente também buscando o café como alternativa, né, para os sistemas, principalmente para preencher extrato baixo, né, sistemas de mais de 2, 3 anos aí. E sim, muito bom, Romulo, conhecer mais da história deles lá, saber disso, né? E a gente pode falar também um pouco, Romulo, aqui do mercado de consultoria. Como é que você vê esse mercado, Romulo, pelo seu trabalho mesmo, assim, o que precisa... imaginando assim, um jovem que quer trabalhar com isso, o que ele precisa ter atenção ou cuidado, o que ele precisa fazer para um dia chegar a trabalhar com consultoria, na sua visão? Olha, na minha visão, né, eu acho que é muito complicado a gente trabalhar com consultoria sem uma ampla experiência prática, entendeu? Principalmente na produção rural, sabe? Eu acho muito importante, porque, enfim, existem situações ali que só o produtor sabe o que é passar, né? O consultor, quando o cara, por mais que ele seja um bom técnico, muitas vezes o cara não entende aquilo, sabe? Então eu acho que para você ganhar uma empatia real mesmo pelo produtor, é importante você ter uma experiência com produção, entendeu? Porque é isso, cara, é uma correria muito grande para o produtor, né? Enfim, atender o mercado não é uma coisa simples, né? É uma coisa que... E a agricultura é isso, a agricultura é produção, né? Você tem que ter produto sempre. Então, muitas vezes, essa necessidade de ter produto atropela, muitas vezes, né, os princípios dos ecossistemas, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito complicada, sabe? Tipo, é uma realidade que o agricultor passa e, no final das contas, ele ainda é culpado pelos danos, né? Mas, na verdade, ele está simplesmente fazendo um papel ali que a sociedade demanda dele, entendeu? Então, para você ser um bom consultor, eu acho que você tem que ter um pouco dessa experiência de agricultor, sabe? Eu acho importante. Acho que, e não só isso, né? É muito importante você ter a sua experiência,
mas você também ter bagagem de conhecer lugares, isso é muito importante, sabe? Você ter acesso a várias experiências, né? E, acima de tudo, tá sempre estudando, né? Vendo o que está sendo feito, né? Em vários campos, né? Ou seja, tanto na mecanização quanto na parte de microbiologia, né? Do solo, enfim. É importante a gente estar sempre estudando. Isso aí é isso. E tem outros conhecimentos também que não é estudando nos livros ou lendo artigos, né, que você vai chegar a ter. Ou seja, eu lembro uma coisa assim que eu fiz na minha graduação, foi que eu era brother da galera lá da engenharia florestal, então eu gostava de colar com eles nos inventários florestais, entendeu? Para conhecer as espécies, conhecer as matas, entender como é mais ou menos os ecossistemas de cada região, entendeu? Isso é uma coisa que é só você indo lá, olhar e estudar, entendeu? E aí ouvir os mateiros, isso aí é assim, que aí você vai construindo essa visão, entendeu? E isso é uma experiência prática mesmo, não tem jeito. Para trabalhar com agrofloresta, isso é muito importante, sabe? Eu acho fundamental. Se quer trabalhar com consultoria mesmo de agricultura sintrópica e agrofloresta, você tem que conhecer, não tem jeito. Essa base vai vir da vivência, né? De tempo, né? Plantar e ter ciclos de roça plantado, né? Ciclos e ciclos, isso vai dando capacidade, né? É isso mesmo. E cada ano acontece uma coisa diferente, entendeu? Tipo, tem ano que vem as lesmas, tem ano que aí nunca mais vi lesma, entendeu? Ela veio num ano aqui, depois não veio mais, mas enfim, já deixou o ensinamento dela ali pra gente, né? Pode crer. É isso. Massa, essa referência é muito bom, porque o que eu tenho observado, por que eu tenho feito essa pergunta para alguns, né? Porque tem muito jovem que às vezes está na biologia e não está entendendo o que está fazendo lá dentro, ou que está na agronomia, está na engenharia florestal, e aí vê, né, todo esse trabalho e a gente recebe e-mails aqui, vocês devem receber aí também, e querendo trabalhar com isso, né? E eu também sempre falo, comece a plantar, plante se você conseguir um espaço de um lote, ou 10 por 10 que seja, comece a plantar para que você entenda o que é o processo de desenvolvimento do sistema agroflorestal. Porque material na internet tem muita coisa, mas o que você aprende é o que você planta, né? Sim. E outra coisa também que é fundamental é você não ter, tipo, aquela visão compartimentada, assim, do conhecimento, sabe? Isso é importante. Você tem que entender que quando você trabalha com agricultura, você trabalha com tudo ali, entendeu? É fisiologia vegetal, é solos, é as pessoas que são os agricultores, então tem todas as questões sociológicas, antropológicas, filosóficas, entendeu? Que envolve tudo aquilo ali, então não é prudente você ficar compartimentando o conhecimento, você tem que estudar tudo, é isso. Massa. Rômulo, para você, qual que é o maior poder da agrofloresta? Se é que tem um poder na agrofloresta, para você, qual é esse poder? Cara, eu acho que talvez um dia no futuro distante, né, a gente consiga criar uma nova forma de organização social fazendo agrofloresta, entendeu? Ou seja, tendo como prioridade do nosso estado a gente fazer floresta, porque isso vai aumentar os recursos, né? Em vez da gente exaurir recursos, a gente criar recursos, né? E envolver as pessoas com uma atividade que está relacionada com ecossistemas onde elas habitam, né? Então, esse para mim é o grande poder da agrofloresta, se é que existe, para mim é esse, entendeu? Porque a gente muitas vezes acaba se perdendo mesmo assim no que é o ensinamento que o Ernest trouxe ali da agricultura sintrópica, entendeu? Que é a gente entender o que é a dinâmica do planeta, por que tá tudo virando floresta, né? Ou seja, por que se você parar de tacar fogo e de gradear, o negócio vai virar floresta, entendeu? Você tem que entender isso e adentrar nessa dinâmica, né? Mensagem que então, exatamente. Então, se existe algum poder, eu acredito que seja o de um dia a gente criar uma nova forma de organização social
que gira em torno dos ecossistemas, né? Esse, para mim, é o poder que vai ser, né? E aí, isso envolve tudo, envolve a cultura, envolve a tecnologia, envolve a economia, envolve a política. A gente está chegando para a parte final aqui, Romulo. Você topa responder umas perguntas aqui? O pessoal mandou. Uai, vamos ver. nessa. Sofia tá por aí, Maria? Tá aqui, estão do meu lado aqui. Um abraço para Sofia. Aparece aí, Sofia. Um abraço. E aí? Bom, Oi, você menina. também. Tudo bem, Tô Sofia? com um olho aqui, tô com um olho e um ouvido aqui e o outro colado na neném, que tá aqui pertinho de nós, mas tá no chão engateando pra tudo que é lado. Eu escutei ela um pouquinho aí, muito bom. Um abração. Pra vocês também. Valeu, pra vocês também, irmão. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui de Semente Arte Safra, Luciano Dias, do Rio de Janeiro. Pergunta como é poda do café especial. Tem diferença? Olha, a poda do café especial, não vou te dizer que ela vai ter uma diferença, né? O que tem diferença, na verdade, é você ter um café no aberto, né? E você ter um café dentro de um sistema com estratificação, né? Ou seja, com árvores por cima dele. E aí, enfim, quando você tem árvores junto, com certeza vai mudar a condução do pé, né? O que a gente tem feito a gente colhe o café, né? E aí se a vareta produziu em mais de 70% do comprimento dela, né? A gente poda ela. E aí a gente vai conduzindo ela até chegar a um ponto em que ela dá uma florada muito forte, assim, e aí você já vê que a outra, a próxima, vai vir mais fraca. Aí já pode ser um momento de você já ter um chupão para substituir aquela copa. Entendeu? A gente renova ele bastante, digamos assim, né? Tenta fazer essa dinâmica. Massa, isso mesmo. Vamos lá, tem mais uma aqui de café, do Eric. Vamos aproveitar que está falando café. Tem experiência com regiões mais quentes, com café, o que acha que questões de manejo. Aí depois o Eric complementou aqui, colocando, né, em 2013 trouxemos o Ernest no Amazonas, ele falou que com o manejo conseguiríamos produzir bem arábica, além do conilon. Variedade, talvez, Romulo? Então, eu acho que isso aí é um campo amplo e em aberto, entendeu? Que a gente tem que ter pesquisa ainda para isso. Porque o que acontece? Eu já vi arábica na altitude de Casimiro de Abreu produzindo embaixo de outras árvores, entendeu? Depois, ou seja, ele tinha um pé largado lá no meio do mato. A gente pegou, fez um manejo, entendeu? Ou seja, roçamos o mato e aí fizemos um plantio ali, botamos eucalipto, araribá, banana, outras árvores. E aí, no ano seguinte, ele produziu bonito, entendeu? Então, ou seja, acho que a temperatura que você forma ali naquele extrato baixo ali, entendeu? Quando você tem uma floresta, ou seja, quando você já começa a ter estratificação, começa a ter o extrato emergente, extrato alto por cima, eu acho que você começa a criar algumas possibilidades que antes as pessoas não conseguiam enxergar, entendeu? E pro café especial isso é bem frequente, né? Eu já vi muitas pessoas falando que tal técnico falou que aqui na minha região não dava e tal. Depois de um tempo, colhi, café perfeito, café bom, pontuou, não sei o que, entendeu? Então acho que ainda tem um campo aberto, assim, pra gente testar essas coisas, sabe? Pode crer. É isso. O pessoal tá animado num café aqui. Essa pergunta é uma pergunta boa aqui. Quais espécies têm sido chave, ô Romulo, para você, que você acha, para compor sistemas aí, para pulsar, né, na floração, para a gente poder fazer um manejo, pensando aí numa floração do café, abrindo um pouco mais o sistema, e também dar uma condição de sombra mais porosa também, né, no sistema, assim, para não fechar muito. Quais espécies você tem testado, sugerido aí, Romulo? Então, eu acredito que aqui a gente trabalha muito com eucalipto, né? O eucalipto a gente está
podando ele, porque senão ele fecha. Então a gente tem que manter ele sempre podado, produz muita biomassa, né? Então o que é importante assim, a gente pensar nas plantas da nossa região, que vão bem na nossa região, e que sejam boas de manejo, ou seja, boa produção de biomassa, né? Ou seja, o que produz bastante biomassa na minha região? Essa é a pergunta que a gente tem que começar a fazer. Então aqui, por exemplo, a gente trabalha no início, né? Ou seja, quando você tem uma capoeira jovem, quando você tem uma agrofloresta jovem, você tem eucalipto e banana, principalmente, né? Que vão fornecer biomassa, e o capim no extrato médio-baixo, né? Então, no início do sistema, são essas aí que vão produzir biomassa, né? Depois, elas vão sendo substituídas aos poucos por outras do próximo ciclo de vida da floresta, né? Que aí você vai ter o abacate, que é um bom companheiro para o café, porque produz muita biomassa, responde bem à poda, produz bem quando é podado, né? Sim. Mangueira, aí tem o jamelão, que pode ser uma boa opção também, que aqui dá muita biomassa na nossa região, né? A gente tem que optar mais por essas plantas que produzem mais folha e menos galho, né? Eu acho que isso é uma dica importante, entendeu? Que assim, muitas vezes o pessoal confunde, né? Porque são plantas de sistemas diferentes, né? Sim. Você pega uma planta tipo um angico, um pau-jacaré, ele não vai produzir biomassa suficiente para alimentar um café, né? Sim, sim. Mas aí depois, você já vai ter ele depois, você vai ter, para substituir o eucalipto, você começa a ter o araribá, né? Enfim, entre outras espécies mesmo, assim, que tem, na nossa região, tem enfim, boa de poda do futuro, tem cajá-mirim, muito bom de poda também. Para algumas regiões, o pessoal usa muito ingá, né? Para a região, acho que da Mata Atlântica, o pessoal usa bastante ingá, mas aqui para o Cerrado ele não vai tão bem, né? Tem então, algumas áreas, né? Tem algumas áreas de Cerrado que tem o ingá da mata, né? Não, a gente... beira d'água. Assim, mas ele não... Mas aqui, por exemplo, na Chapada, né? Chapadão, assim, ele nunca vai ser um bom produtor de biomassa como ele é na Mata Atlântica, né? Ele nunca vai ter essa importância, assim, que ele vai ter, igual ele tem lá, né? Mas é isso, né? Então, mutamba é uma espécie muito boa para você trabalhar junto, uma espécie nativa aqui que é muito boa também, boa de poda, né? Para trabalhar junto. E aí para cada região vai ter a sua, né? Lá para o Caparaó, por exemplo, a gente planta muito um tipo de ingá que eles têm lá, né? Sim. E fora o ingá a gente planta junto o eucalipto, que a gente sabe que vai tolerar o frio lá também, né? Para uma região mais quente, aí a cássia-manja talvez possa ser uma boa opção, né? É isso. Massa. O pessoal lá do EcoArce, Entropia, está perguntando como tem funcionado o escalonamento da produção de hortaliças. Tem alguma dica, Rômulo, aí para escalonamento? Então, isso aí você tem que acompanhar com a sua demanda, né? Agora, sim, nesse momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, praticamente tudo que a gente está plantando, a gente está vendendo, entendeu? Não estamos perdendo um pé de alface do jeito que está, entendeu? Então, a gente já tem uma noção do quanto que a gente precisa, né? E a gente tenta plantar de 2 em 2 semanas a quantidade que a gente necessita. Pode crer. Então, o plantio está sendo a cada 15 dias, quinzenalmente. O plantio, por exemplo, das folhosas estão sendo de 15 em 15 dias, né? Agora, por exemplo, tem umas coisas que a gente planta mais espaçado, né? Brócolis mesmo está saindo muito, a gente está plantando de 15 em 15 dias agora também, entendeu? Cenoura, a gente faz um plantio, tentamos fazer pelo menos de 21 dias, entendeu? Ou pelo menos uma vez por mês, quando a gente não consegue estar com o canteiro pronto naquela semana, passa para outra, né? A gente faz um plantio maior. Ou seja, isso varia muito, né? Porque tem produto que você consegue deixar armazenado no solo. Tem outros que você tem que colher direto. Então, por exemplo, folhosa, você tem que plantar o tempo todo, né? Brócolis,
brócolis segura um pouquinho mais do que uma folhosa, talvez. Um brócolis cabeça, talvez. O ramoso mesmo passa, se você não colher, ele floresce. Né? Uhum. Agora, por exemplo, uma batata doce. Batata doce você pode deixar ela armazenada no solo depois que ela está madura ali, um mês, pelo menos. Entendeu? Pode crer. A cenoura não chega a ser isso tudo da batata doce, mas não é tão rápido assim que se perde, entendeu? Então você tem que pensar nisso, né? Ou seja, tem hortaliças que você vai fazer um plantio maior uma vez por mês. Por exemplo, batata doce, né? Mandioca você faz uma roça grande de uma vez, entendeu? Ou faz algumas roças ao longo do ano. É isso. Pode crer. Hein, Romulo, tá quase no finalzinho aqui da live, mas tá massa demais. É o seguinte, você não falou o tamanho da área de produção aí perguntaram aí o Márcio. Ah, sim. Então, a gente tem aqui, hoje a gente está trabalhando em 3 chácaras aqui, né? A gente tem a chácara nossa aqui, que ela tem 2 hectares. Desses 2 hectares a gente tem 1,5 hectare plantado, né? Com áreas mais antigas, produzindo banana principalmente, produzindo chuchu, produzindo maracujá pérola, né? Produzindo café também. E a gente tem uma área nova aqui, né, que a gente pegou, porque, enfim, além das áreas de agrofloresta que já estão produzindo banana, estão começando a produção de abacate, já estão com café e tal, e das nossas áreas de hortaliça, a gente também tem alguns talhões aqui que a gente plantou roça, mas no intuito de recuperação mesmo do solo, para chegar a ter um solo bom para ter hortaliça, né? Então a gente tem também aqui mais ou menos meio hectare assim, que está em recuperação, digamos assim, ou seja, fizemos plantio de mandioca com guandu, entendeu? Vamos tirar a mandioca, vai ficar o guandu, depois o guandu capim, enfim, para a gente depois ter um solo recuperado. Né? Um guandu capim margaridão. E aí, então temos aqui 2 hectares nessa chácara, tem mais 1 hectare na chácara do vizinho aqui, e tem mais 1,5 hectare que agora a gente está trabalhando, ou seja, só o que a gente está trabalhando dessa outra chácara é 1,5 hectare, nessa terceira, né? Então isso aí vai dar essa área aí, né? 4,5 hectares mais ou menos. No total, né? Ô, Romulo, a gente vai encerrar logo mais, falta 1 minuto aqui para encerrar, então o site de vocês é www.sitio-raiz.com.br. Isso, exatamente. O Instagram é sítio.raiz, não é isso? Isso aí. Então, pessoal, para conhecer e continuar aí em contato com o trabalho do Romulo, da Sofia aí em Brasília, e, né, fazendo um trabalho muito legal que é de referência para a gente. Muito grato, viu, Romulo? Por ter... Valeu, meu irmão. E a internet segurou bem, velho. De boa. Porra, graças a Deus, né, velho? Porque aqui é uma lástima, né, brother? E, pô, com tudo parado, não vai recuperar tão cedo essa internet. Vou ficar os trancos e barrancos aí pra falar com você aí, mano. Pode crer. Mas valeu demais, gratidão aí, viu, Romulo? Tudo de bom pra vocês, bons plantios aí sempre. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Murilo. Tudo de bom aí, brother. Bons plantios pra você também, irmão. É nóis. Valeu. Tudo de bom pra todo mundo que assistiu a gente aí também. Valeu. Gratidão.